Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos as questões 386 a 391, que trata da simpatia e antipatia terrenas. Nossa, hoje promete, hein? Vamos lá então, sem demora? 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e se reconhecer? Ou seja, podem dois seres que encarnaram juntos e se gostaram se encontrar numa existência corporal nova, né, e se reconhecer? Reconhecer-se, não, podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Olha que lindo! Se fosse se reconhecessem assim de pronto, aí você cai por terra a questão da bondade divina de nos dar um esquecimento, né? Então, assim, bateu o olho, não se reconhece. Ah, aquele é fulano e foi meu noivo, foi minha esposa, foi meu irmão, foi... Não, assim não dá. Mas bate o olho e vem um sentimento de atração que você não sabe explicar de onde vem, para onde vai. E não estou falando só de relacionamento amoroso, seja homem, mulher, mulher, enfim. Nós estamos falando aí de relacionamento. Você não tem... Eu tenho certeza que na sua vida deve ter casos assim, de pessoas, eu fico vendo se está saindo o som, de pessoas que você conhece e é um imã, assim, conheceu, você já sente que aquela pessoa é seu amigo de infância? Então, tá aí a explicação dos próprios espíritos. Aí, Kardec diz assim, mas não seria mais agradável se pudessem se reconhecer? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Olha que legal, entendeu? Porque não precisa reconhecer, basta que se atraem, né? Aquela atração de almas. Você não precisa saber exatamente o que vocês foram na última vida. Vai que você descobre alguma coisa ruim que não vai permitir que essa atração vire um relacionamento saudável, bacana, e que vocês dois progridam, por exemplo, né? Na questão 387, a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento, ou seja, a gente tem uma pessoa que você bate o olho e você simpatiza, então quer dizer que sempre é porque você conhece aquela alma de vidas anteriores? Não, dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Pronto, então nem sempre. O legal é que o espiritismo não é determinismo, né? Não temos aquela coisa de que tem que ser assim, tudo quadradinho, tudo determinado, o tal do destino. Não, necessariamente não. Tá? Vamos para o 388, para a questão. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. A gente tem que entender que naquela época, né, de Kardec, se falava muito em magnetismo, até mesmo porque estava muito em voga, né? Mas imaginemos o seguinte, que hoje em dia a gente pensa assim em comunicação, em ler a mente, nessa ligação, né? Então a pergunta é, os encontros que acontecem das pessoas que por acaso se encontram, será que não é o feito de uma certa simpatia? Então ele diz assim, entre os seres pensantes tem muito mais coisa que vocês não conhecem, né? O magnetismo é o piloto, a gente poderia falar assim, essa atração, né, o magnetismo na questão de atração dos afins, pessoas que a gente se afiniza, exerce grandíssima influência em quem a gente atrai, em quem a gente se afina, né, em quem a gente procura
ter afinidade. Não é assim no dia a dia? Por que você vai procurar a pessoa que pensa ao contrário de você, que você não gosta, que não tem nenhuma comunhão de ideias ou gostos, gosto musical, por exemplo? Você vai sempre no contra? Claro que não, né? Mas tem muito mais por trás. 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. E nós temos... Porque assim, a resposta é muito clara, né? E esta antipatia que você tem instantaneamente por alguém que você nunca conheceu? Do que se trata? A resposta é muito clara. São espíritos antipáticos. São espíritos que não se afinam, que não comungam. E, pior ainda, se reconhecem, sem se falarem. Então, aquela pessoa que você bateu o olho e já... Nossa, não me desce. Ruim, não me desce. Nojento, não sei o que. Aquelas coisas que a gente pensa, tem até vergonha de falar pra gente mesmo. Então, pode ser que esse é o seu inimigo do passado, que vocês têm trelelê pra acertar aí na vida, né? Então, repense. Repense, pode ser uma oportunidade para resolver esses problemas do passado, que não adianta, a gente volta para resolver, não tem jeito. Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má, ou seja, é sempre ruim essa repulsão, essa antipatia que você tem por pessoa que você nem conhece? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia, entre eles, pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. O legal do espiritismo é que ele nos coloca frente a frente com a gente mesmo. Então, assim, para quem achou, essa antipatia é de coisa ruim. Não, são dois espíritos que não pensam iguais, que não se afinam, né? Mas conforme a gente vai se elevando e compreendendo mais o outro, promovendo a tal de empatia, né? Não é nem simpatia nem antipatia, que um é antônimo do outro, mas a empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Conforme a gente exerce tem o exercício de praticar a empatia, a gente vai quebrando as antipatias. Porque estou falando na vida física comum, tá, gente? Assim, nem estou falando da vida espiritual, mas isso se reflete na vida espiritual. Imagine que hoje você não suporta uma pessoa, mas você começa a observar por que ela é assim, quais os problemas que ela traz, o que ela teve de vivência, quais as experiências ruins que ela teve para ter este comportamento. Isso é se colocar no lugar do outro. E à medida que a gente faz isso, a gente vai olhar e falar assim, mas não é tão antipático assim. Acho que eu no lugar dessa pessoa seria 1000 vezes mais antipático, 1000 vezes mais arrogante. Porque às vezes são defesa. São comportamentos de defesa que a pessoa adota porque cansou de levar burdoada na vida e apanhar, e confiou muito nas pessoas e foi traída, etc e tal. Entende? Então, nosso destino não é ficar justificando, eu não suporto essa pessoa porque nossos espíritos não batem. Então, beleza aí, ó, você ganhou um desafio de por quê? Por quê é antipático? Por quê? Né? E tentar de um modo ou outro corrigir isso, porque esse é o destino. Não adianta, você pode adiar, mas nós vamos ter que fazer isso, a gente vai ter que se entender, por mais difícil que isso pareça, e é mesmo. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Olha, cada pergunta maravilhosa do Kardec. Numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá e por que dispares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Olha só que interessante, né? Então, essa antipatia quer dizer que
começou primeiro no espírito menos evoluído, né? Com menos entendimento, ou mais ruinzinho, pior espírito? Não necessariamente, mas essa antipatia, ela vira até ações, né, que podem culminar, por exemplo, num assassinato. Estas ações, elas são alimentadas, né? Então, sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não briga? Então, se há uma briga e uma guerra a ponto de violência, etc e tal, não estamos falando de relacionamento, tá? Não estamos falando de ser assaltado na rua, essas coisas, não. Com certeza há incompreensão de ambos os lados. Porque se houver uma compreensão de um lado, o que ele vai fazer? Olha, eu não quero brigar, segue tua vida que eu sigo a minha. Continuo te amando, mas, como diz o profeta Lulu Santos, não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Afinal de contas, e está aqui no Livro dos Espíritos, Deus não nos obriga a viver e conviver com pessoas que não temos afinidade. Sabia disso? Seja na família consanguínea ou não. Nós fomos feitos para a felicidade. A gente vai evoluir. Ficar preso a uma pessoa, que seja da família, seja relacionamento, pai, mãe, enfim, ficar preso porque tem obrigação, piora a situação para os dois. Né? Às vezes é mais saudável cada um ir para um canto e quem sabe assim conseguem até se enxergar melhor. Né? Não é assim que acontece? Geralmente quando a gente sai de casa, a gente olha para os nossos pais com outro olhar e acabam as brigas, as implicâncias e as coisas todas. Estou falando de experiência própria, saí de casa com 20 anos de idade. Né? E meu relacionamento melhorou assim 1.000.000%. Então, muito legal. A gente entendeu um pouquinho mais hoje sobre a simpatia e a antipatia. A partir de agora você já sabe, né? Quando bater aquela atração BFF, Best Friend Forever, de primeiro momento, você já sabe que isso vem de outras vidas. Ou não, pode ser. Mas a antipatia, sim, vem de outras vidas. Então, você pode escolher seguir adiante ou praticar a empatia e acelerar a sua evolução. Tá bom? Hoje finalizamos o episódio. Te encontro no próximo, que a gente vai tratar do esquecimento do passado. Tá ficando cada vez mais imperdível. Até mais. Tchau.